Graça e paz, bom dia. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tô aqui pra gente gravar mais um dia, mais uma palavra do Senhor para nossas vidas. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Mas antes vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por nos ter permitido levantar com vida, com saúde, ter nos permitido poder abrir a nossa boca e dizer obrigada, Deus. Então feche os olhos, agradeça ao Senhor, agradeça pelo alimento de cada dia, agradeça ao Senhor. Senhor Deus e Pai, querido Deus, Pai amado. Senhor, em conjunto, Pai, com quem vai assistir este vídeo, viemos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo respirar, pelo alimento, por ter, Senhor, nos fortalecido, por estar nos fortalecendo todos os dias. Eu declaro juntamente com todos que sem ti, Senhor, nada podemos. Se conquistamos algo, foi o Senhor. Se formos para o céu, o Senhor está lá. Se formos para o mais profundo, o Senhor também está lá. O Senhor é Deus onipresente em nossas vidas. E é isso que eu quero te dizer. Obrigada, Deus. O Senhor está conosco em todos os momentos. Então nos ensine a confiar que no momento e na hora certa o Senhor vai agir em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre Elias. Sobre como um chamado pode dar medo, né? Não vamos dizer doloroso, até porque servir a Deus não é doloroso. Quem ama a Deus não tem dificuldade em servi-lo. Quem ama a Deus serve com prazer. Mas o chamado, ele pode causar medo. Foi assim que aconteceu com Elias. Não é que Elias tinha um fardo doloroso, não. Mas Elias teve medo por causa de uma mulher. O chamado que nós carregamos, Deus determina um dom a cada um. Dons, talentos a cada um. Alguns têm o dom da ministração, outros o dom do louvor, outros o dom de visão e revelação, porque eu acredito. Deus usa pessoas, Deus usa profetas. E cada um, Deus designa o seu dom. Cada um tem o seu chamado. Assim Deus disse para Jeremias: antes que se formasse no ventre de sua mãe, eu te escolhi. Então nós já sabemos que somos escolhidos. Somos criatura porque fomos criados por Ele. Somos escolhidos. Somos filhos quando decidimos servi-los. E herdeiros. Então, Elias se depara com um momento. Eu vou ler o versículo e nós vamos dar continuidade. E o que eu quero trazer para nossas vidas é o exemplo de Elias. O exemplo de Elias. Para que não sejamos medrosos. Para que não sejamos covardes. Não que Elias não fosse um grande homem de Deus, ele foi um grande profeta, inclusive. A história de Elias com Acabe é uma história de pura profecia. E hoje talvez você esteja se deparando com uma situação igual a Elias. Senhor, eu estou com medo. Medo de não dar certo. Talvez você esteja enfrentando um problema e falando, Senhor, o que vai ser daqui para frente? O que vai ser amanhã?
Eu não sei, talvez seja um problema financeiro e você se pergunta, Senhor, como eu vou pagar? Senhor, o que eu vou dar de alimento? E Deus diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Ele cuida de tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Eu vou voltar um pouquinho para a gente poder entender. Quando a Bíblia começa a relatar sobre Elias, já sabemos que ele foi um profeta. E na época do reinado de Acabe, né, naquela ocasião foram passando diversos reis. E muitos deles não faziam de acordo com aquilo que Deus ordenava. Todos eles idolatravam outros deuses. Teve alguns que seguiu os preceitos do Senhor, seguiu os preceitos de Davi, mas muitos não. Muitos não. E Acabe foi um desses que não seguiu o que Deus manda. Ele casa-se com Jezabel, que era idólatra de outro Deus. E Jezabel não adorava ao Deus de Israel, ao contrário. Jezabel ainda, mais à frente nós vamos relatar, ainda manda matar os profetas do Senhor. E Deus manda Elias, né? Elias vai até Acabe. E Elias, lá em 1 Reis 17, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha como que Elias tinha uma fé fervorosa no Deus de Israel. Olha como. Acabe, naquele momento, era rei de Israel. E ele não estava fazendo o que era bom perante os olhos do Senhor. E Elias vem e fala: não cairá chuva. E assim foi feito. Olha o chamado de Elias. Olha a fé de Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e eu dei ordem aos corvos para alimentarem lá. A primeira vez que Elias fugiu, foi ordem do Senhor, ordem de Deus. Por quê? O Senhor, ele tem o tempo certo para trabalhar. O Senhor tem o tempo certo para, vamos dizer, fazer a gestão de processos. O Senhor tem o processo em agir nas nossas vidas, a etapa em agir nas nossas vidas. Só que às vezes queremos passar à frente do Senhor. A nossa ansiedade é tanta, o nosso medo é tanto, que nos faz passar à frente do Senhor. Naquele momento não era tempo de Elias ficar, e Deus manda para ele: saia, vá para o leste. E detalhe, que isso aqui que me chamou muita atenção, quando Elias foi, Deus falou para ele: eu dei ordem aos corvos para te alimentar, irmão. Se foi Deus que te mandou, Ele te garante. Se Deus falou, vai para a direita, vai para a direita. Não existe a esquerda é melhor. Se Deus falou à direita, Deus te garante.
Não importa a situação, Elias foi para um lugar e Deus deixou. Eu dei ordem aos corvos. Aos corvos. Deus não falou assim, ó, tem uma pessoa te esperando, tem um homem, tem uma mulher, como vai acontecer uma história à frente que nós vamos relatar aqui. Deus disse corvos. Vocês já pararam para pensar a grandeza de um corvo descer para alimentar Elias? Isso é prova viva que Deus te garante. Primeira fuga de Elias, ordem do Senhor, ele estava debaixo de uma ordenança. Ele estava debaixo de uma liderança. Ele estava debaixo de uma cobertura. E quando Deus volta a falar com Elias, deixa eu só relatar uma coisinha antes, no versículo 6 ainda do capítulo 17, diz assim, ó, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Eu chego a me emocionar, irmãos. O poder de Deus é tão grande. Tão grande. Olha só a nossa insignificância. Olha a nossa insignificância. Nós temos medo, nervoso, ansiedade. E o poder de Deus supre tudo isso. Só que a gente, na nossa ignorância, já viu aquilo? Se eu conto a minha história para vocês vão ter uma palavra de Deus para mim. Não, Deus vai dar tudo certo. Deus é contigo. Vamos vencer. Você vai vencer. Você vai avançar. Mas quando o problema é com você, quando o problema é conosco, a história muda. Aquela mesma palavra que eu dei para uma amiga, eu não consigo trazer ela para mim, porque o medo não permite. Elias recebe uma nova ordem do Senhor e ele diz para ele ir para, aí já no versículo 7, né? O riacho se secou, como foi uma ordem de Elias, que não iria chover, então não teve chuva, não teve água no riacho. Então a palavra do Senhor, já no versículo 8, veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aí agora Deus manda Elias sair, né? Sair de onde Elias estava e mandou Elias ir para Sarepta. Aí olha a diferença. Agora Deus preparou uma viúva para alimentar Elias. Mas só que, olha como é que assim, a história vai se introduzindo uma na outra. Deus manda Elias ir para Sarepta, que ele vai ordenar a viúva para alimentar Elias. Só que essa viúva também não tinha comida. Então, quando Deus manda Elias ir para Sarepta, Deus não estava mandando ele ir somente por Elias, mas porque Deus queria fazer um milagre na vida daquela viúva. Então é onde entra o teu chamado. Não mude a direção que Deus está mandando. Tem pessoas pelo caminho que precisam daquilo que Deus depositou em você. Deus quer te usar para outros. Era necessário a entrada de Elias e Sarepta por causa de uma mulher. E quantas vezes Deus fala para você, faça isso, fale aquilo, vai aqui, vai lá. Porque às vezes tem uma mulher, tem um homem, tem uma criança, tem um jovem que está precisando de uma palavra e é a você que Deus quer usar. Naquele momento Deus queria usar Elias e hoje, no dia atual, Deus quer usar você. Não desperdice o teu chamado por medo, por covardia. Mais abaixo, no versículo 12, ela respondeu a Elias, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse,
Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Traga para mim e depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre esta terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Olha a obediência aí, meu povo. A obediência aí. Aí Deus enviou Elias a Sarepta. Ele chega na Sarepta, a viúva está lá. Ele pede comida à viúva, ela não tinha. Irmãos, seria total compreensível se ela falava assim: profeta, eu não vou te dar. O que eu tenho é a quantidade exata para o meu filho e para mim. Ela poderia muito bem ter falado isso. Não era mentira, ela estava vivendo. Às vezes, debaixo de uma necessidade, nós falamos: irmão, hoje eu não tenho como te ajudar, infelizmente eu não tenho. E é a verdade. Só que ela, ali eu vejo por um ato de fé e obediência. Se o profeta disse para dar primeiro para ele, eu vou respeitar, eu vou obedecer. Deus me garante. Aí, olha como que isso integra no chamado de Elias. Se Deus mandou, Deus garante. Não foi o que a gente falou lá no começo? Se Deus te mandou ir pela direita, Deus te garante a direita. E o que veio a ordem para ela? Faça primeiro para mim. Então, se faça primeiro para mim, Deus garante. Deus falou para ela assim, ó, a farinha, né, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. Ela poderia muito bem não confiar. Era a palavra de um homem, ainda que fosse profeta. Não, não posso. Eu não posso deixar meu filho sem comer. Eu não posso. Não, irmãos. Primeiro ela colocou a obediência não no homem, mas no Senhor. Ela sabia que o que o Elias estava falando era Deus assinando embaixo. Então o que aquela mulher fez? Deu primeiro a Elias como obediência. E aconteceu como Elias lhe dissera. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. A obediência daquela viúva trouxe fartura para dentro da casa dela. E mais um pouco à frente, Deus ainda abençoou ela mais porque o filho dela veio a falecer, né? O filho dela veio a morrer. E Deus usa Elias para trazer o filho de volta. Então, um ato de obediência dela, um ato pequeno de obediência dela, além de trazer fartura, ainda trouxe vida. E você ainda está relutando em obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer? Onde Deus já te mandou ir? Onde Deus já te falou, vá, assina, faça, inicie, abra. O que Deus já te mandou? E você ainda está se negligenciando. O que Deus já te mandou e você ainda está dando desculpas, Senhor, mas olha, Senhor, é porque lá tem não sei o quê. Olha, Senhor, mas por esse caminho eu posso me machucar. O que Deus já mandou você fazer e você está colocando desculpas? Aleluias. Louvado e engrandecido é um Deus de Israel, que é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E você ainda tem coragem de dizer não para Deus? Imagina se Jesus falasse não para Deus diante do plano perfeito da salvação. E hoje a gente não tivesse direito. Por causa de um homem, o pecado veio ao mundo, mas por um homem, a graça transbordou. Por Jesus, a salvação chegou. Por Jesus, hoje nós podemos falar assim, ó, igual a gíria, né? Tete a tete, com o Pai do céu, com o nosso Criador, com o nosso Deus. A ministração do meu apóstolo, no domingo do mês passado, ele nos deu 5 atributos de Deus,
5 atributos. Onisciente, Deus que sabe de tudo. Onipresente, Deus que está em todos os lugares. Onipotente, o Todo-Poderoso. Eterno, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Imutável. O mesmo Deus aqui de Elias é o mesmo Deus que hoje você pode dobrar o seu joelho na tua casa e orar. Se até o dia de hoje você está relutando contra o seu chamado, hoje você pode dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado. Não tem até um louvor que diz: aceito o teu chamado, da Bruna Carla, se não me engano. Irmãos, quem ama Deus o serve com prazer. Aceita o seu chamado com prazer. Aceito o teu chamado. E um pouco depois, né, vamos pular por causa já do tempo, um pouco depois Deus manda Elias se apresentar a Acabe. Eita, ele dá uma ordem que não vai cair chuva, a terra fica na seca, e depois ele tem que voltar perante a presença de Acabe. Aí ele encontra Obadias, que é um outro profeta. Obadias foi o profeta que quando Jezabel quis matar todos os profetas, Obadias recolheu a quantidade de profeta que ele conseguiu e escondeu de Jezabel. Elias não foi um desses, porque Deus já tinha dado outra ordem para Elias. E quando Elias se encontra com Obadias, olha o que Obadias diz. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, eles o faziam jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que fiz? Aí, olha só. Obadias sabe que Elias é um homem de Deus. E Obadias também conhece o poder de Deus. Quando Elias chega para Obadias e falar para Acabe que ele estava ali, que ele queria se encontrar com Acabe, né? Obadias teve medo. Aí primeiro ele colocou a conduta de Elias em coisa. Por mais que ele diz, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não ia levar Elias para outro lugar, porque Deus é certo. Se Deus falou para Elias, vá até Acabe, vá até Acabe. E se fosse de Deus mandar Elias para outro lugar, Deus iria proteger Obadias. Obadias também não era um profeta, não conhecia a palavra do Senhor. Mas olha o medo aí. O medo se apossuiu de Obadias. Aí ele ficou com medo de ser morto por Acabe. Só que o Deus que Obadias servia, ele ajudou a proteger profetas. O Deus que Obadias servia não iria garantir Obadias? Medo, insegurança, incerteza, falta de confiança. Obadias se limitou porque estava respeitando mais Acabe do que ao Deus de Israel. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Não tinha necessidade disso, irmãos. Não tinha. Só que o medo leva as pessoas ao extremo. O medo leva as pessoas ao extremo. E assim, Elias foi para o Monte Carmelo, né? O povo já tinha virado um povo idólatra, já estava aí, tanto que tem uma parte mais à frente que o Elias questiona o povo
Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. E o povo nada respondeu. O povo ele já estava incerto. Se adorava Deus, se adorava Baal. Um povo que vivenciou, que os seus antepassados vivenciaram milagres do Senhor. E eu vou pular essa parte onde Elias, faz no Monte Carmelo, joga água e pede fogo. Baal não manda fogo, mas Deus manda fogo. E apresenta, eu vou pular essa parte, até porque não é o que eu quero trazer nesta manhã. E vou pular para a parte onde fala sobre a Jezabel já, né? Na parte, da chuva, né? E na 7ª vez, aí uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá, diz a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva impeça. Então, quando Elias deu a ordem, a chuva voltou. A chuva voltou perante Aí agora nós vamos entrar, que foi o que eu li lá no comecinho. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou mensageiros a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com as deles, ou seja, te matar. Elias teve medo e fugiu. Elias vivenciou milagre com a viúva de Sarepta. Elias foi alimentado por corvos. Elias fez uma coisa de pedra cheia d'água se queimar. Elias deu ordem para a chuva parar e a chuva parou. E quando Jezabel deu uma ameaça, Elias teve medo. Você que está me ouvindo já vivenciou diversos milagres com o Senhor. Já chegou no fundo do poço, o Senhor te fez levantar. E hoje, por causa dessa situação, você está com medo? Será que Deus que tu serve não é maior do que Baal? Será o Deus que tu serve não é maior do que qualquer dificuldade? Hoje você está se prostrando por uma dificuldade. Cadê a sua fé? Cadê sua confiança? Cadê o Deus que você diz que serve? Cadê o mesmo Deus que você fala dele para as outras pessoas? Será que o Deus aqui é um e para você ele é outro? Eu falei aqui sobre os 5 atributos que meu apóstolo Álvaro Carias ensinou. Ele é imutável, imutável. Passarás os céus e passarás a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então isso quer dizer que se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir, desde que você siga para onde ele te mandar. Na primeira fuga de Elias foi ordem do Senhor, então Deus o garante. Mas a segunda fuga de Elias foi medo. Tanto que Elias pede a morte ao Senhor. Não era época, tempo Elias de morrer ainda. Mas por causa do medo, Elias se ato de covardia. Por causa do medo. Elias foi covarde. E ainda assim o Senhor mostrou que era Deus na vida de Elias, porque quem morreu foi Jezabel. Quem morreu foi Jezabel. Aleluia. Louvado e engrandecido ao Senhor. Ainda no capítulo 19, mas no versículo 14, Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas. A espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio. Aleluia. Irmãos, 1 minuto para a gente falar glória, 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 glória. Porque Deus diz para você hoje: se você se afastou, volte.
pelo caminho onde veio. Deus te chama. O chamado do Senhor está de pé sobre a tua vida. Volte. Volte, porque assim como eu honrei Elias perante Jezabel, eu vou te honrar. Aleluias. E mais pra frente, as coisas vão contando outras situações de Elias. E Jezabel morre, Acabe morre. Aleluias. Isso quer dizer que nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Tu tem um Deus, tu tem um Pai. Não tenha medo, não seja covarde. Se Deus te prometeu, se Deus mandou, Ele te garante. Vamos orar agora, né? Como minha pastora costuma falar, que eu amei essa palavra, porque tudo na nossa vida é intencional. Eu tenho a intenção de chegar em algum lugar. Eu tenho a intenção de fazer algo. E vamos fazer uma oração intencional, estratégica. Eu lembro que quando eu passei por um processo muito doloroso na minha vida, ano passado, a minha pastora falou assim para mim: Isabela, vamos fazer uma oração estratégica. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência com uma oração estratégica, porque eu já estava acostumada a falar com o Pai. Senhor, eu te apresento isso, apresento aquilo, apresento. Mas é sabedoria. Ela estava compartilhando uma sabedoria que ela recebeu do Senhor comigo. Vamos fazer uma oração estratégica. E assim ela apresentou os pontos da estratégia. E Deus me honrou, irmãos. Deus me honrou. E hoje eu quero também compartilhar isso com vocês, uma oração estratégica. Hoje nós vamos pedir ao Senhor para tirar a covardia e o medo do nosso coração. Que quando o Senhor nos mandar, nós fale, nós vá, nós siga exatamente a ordem do Senhor. Ele nos garante. Se Deus te mandar ir para o lado A, Ele vai estar lá. Se Deus te mandar ir para o lado B, Ele vai estar lá. Ele não é onipresente. Deus te livra, Deus te protege. Ele é o Todo-Poderoso. Antes mesmo de você falar o que precisa, Ele já sabe. Ele não é onisciente. E assim como Deus levantou Elias, assim como Deus colocou Elias de pé, Deus hoje te colocará. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Senhor Deus e Pai, querido Deus, nesta manhã eu venho te pedir por cada um que vai ouvir esse vídeo e pela minha vida. Senhor, não nos permita ser covardes na Tua palavra. Nos dê força, nos levante, nos coloque de pé. Nos levante, nos coloque de pé. Senhor, não existe Jezabel que possa prevalecer diante do Senhor. Deus de Israel é o Senhor. Ainda que Acabe tinha o título, mas quem manda, quem prevalece, quem pode todas as coisas é o Senhor. Então eu te peço nesta manhã, levante-se do trono em favor dos teus filhos. Não nos deixe duvidar, não deixe o medo tomar conta de nós. Não permita que a ansiedade se prevaleça contra a nossa mente. Que reine, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas. Faça o milagre acontecer. Faça o milagre acontecer. Senhor, que seja uma quarta-feira de Efatá, portas abertas. Assim como o Senhor disse para Elias, volte pelo mesmo lugar de onde veio, porque o Senhor já estava preparando para ele um novo chamado. Faça também por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, que seja uma quarta-feira abençoada. A você que está esperando notícias boas, que Deus de Israel, o verdadeiro Deus de Israel, alcance, que a graça de Jesus alcance a tua vida. Confie, creia, não deixe o medo te aprisionar. O inimigo não é maior do que o Deus que você serve. Então, se você já orou e entregou nas mãos do Senhor, apenas confie. Você vai ser vitorioso. Não existe Jezabel
Jezabel não existe. Não existe Jezabel que consiga prevalecer diante do poder de Deus. Amém? Amém e amém.